Florestan diz aí, bastante o seguinte: a educação é o maior dilema do país, porque a negação da educação aos excluídos e famintos é tão ou mais grave do que a exclusão e a fome, porque nega aos famintos e aos excluídos e pobres de terem os instrumentos para entender por que são excluídos e pobres e poderem se organizar para resistir e mudar. As alterações na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, promovidas pela Lei 13.415 de 2017, prevê, entre outras medidas, a ampliação da carga horária com uma nova organização para o ensino médio. A estrutura curricular do novo ensino médio contempla as aprendizagens essenciais e comuns a todos os jovens do Brasil e a possibilidade da oferta de diferentes itinerários formativos, conforme as necessidades e interesses dos estudantes, de modo a promover o aprofundamento dos conhecimentos, a continuidade dos estudos e a inserção dos jovens no mundo do trabalho. Bom, a Constituição Federal ela é um marco importante porque ela reorganizou a educação brasileira, né? E nessa reorganização, as responsabilidades constitucionais com a educação foram divididas entre os entes federados, os municípios, os estados e a União, e coube aos estados a responsabilidade pelo ensino médio. Isso parece pouco, mas foi muito importante porque conseguiu distribuir melhor as responsabilidades com a educação básica. Podemos considerar que o ensino médio se constituiu num ponto de disputa importante, particularmente em razão de uma perspectiva que tendia a acontecer, né, que encontrava um contexto interessante para acontecer em razão da redemocratização do país, que era o debate sobre a superação da dualidade, a histórica dualidade do ensino médio, que atravessa, né, que caracteriza a educação da classe trabalhadora no capitalismo. Então, se instaura um contexto muito rico para a reconfiguração numa perspectiva mais significativa em benefício ou visando aos interesses, sob a lógica dos interesses da classe trabalhadora. A juventude no Brasil tem sido disputada pelo capital, disputada pelas igrejas, disputada pelos partidos políticos, disputada pelo tráfico, disputada pela academia, etc. Historicamente, né, tem se negado o ensino médio em favor daquilo que eu chamo o atalho, né? O atalho que nega aquilo que é um direito do ensino médio básico, isto é, aquele que dá base, aquele que permite a esse jovem o domínio das ciências da natureza para entender a vida de que ele é parte, da natureza que ele é parte, e entende como os seres humanos se relacionam na produção da existência dentro de uma sociedade como essa sociedade de classe, a sociedade capitalista. Desde a Constituição de 1988, o ensino médio tem sido uma etapa muito atacada do ponto de vista das políticas neoliberais no Brasil. E o ensino médio, ele é a última etapa da educação básica que vai cumprir a função de preparação para o mundo de trabalho, mas também de continuidade dos estudos. Nesse contexto, sobretudo a partir da década de 90, as políticas neoliberais elas chegam no Brasil com muita força, sobretudo a partir da eleição do governo do Fernando Henrique Cardoso. E é nesse contexto que a reestruturação do papel do Estado ela vai ser um marco definidor do direito à educação, mas também dos direitos sociais. Todo o debate que nós tivemos na Constituinte, na LDB, no início da LDB, no Plano Nacional de Educação, foi sendo cozinhado, né, a tal forma que o Florestan, um grande defensor da educação pública, laica, universal, de qualidade e unitária, ele, ao final, disse: meu amigo Darcy cometeu uma dupla traição. Uma que entregou ao governo neoliberal um instrumento que ele queria, mas não tinha força, porque tinha muita força na sociedade, e a outra traiu aquilo que já era uma síntese, fazendo uma síntese, né? Portanto, foi tirando tudo que garantia direitos, e o que Saviani já vai chamar uma LDB minimalista, né? E, portanto, no dia seguinte da Constituição, nós entramos no tempo aqui que o tempo regressivo
do neoliberalismo. As políticas neoliberais, então, vão advogar um Estado mínimo para as políticas sociais e um Estado máximo para os interesses privados e para os interesses de mercado. Então, um conjunto de reformas são propostas nesse período. A reforma trabalhista, a reforma da Previdência Social e também um conjunto de reformas educacionais, sobretudo no ensino médio. Então, esse conjunto de reformas vão incidir diretamente também no tipo de formação que se oferece pela escola pública brasileira. E nesse tipo de formação, dissociada dessa possibilidade mais integrada, os estudantes não vão ser convidados a pensar de uma forma mais crítica. Por quê? Porque ele estava na porta de entrada do mercado de trabalho. Esse trabalhador que é exigido pelas políticas neoliberais é um trabalhador e uma trabalhadora que vai ser resiliente com a falta de direitos. A partir daí, então, nós temos, com o governo Fernando Henrique Cardoso, a transformação em lei da dualidade educacional, o decreto 2208. Vem o governo Lula e depois Dilma, há uma disputa, e aí o decreto 51 e 54 que faculta o ensino médio integrado. É uma tautologia, a realidade é integrada, mas enfim, é uma ideia que, para reforçar o que significaria um ensino, uma educação que conecta uma formação geral e uma formação ao mesmo tempo técnico-científica e profissional. Aqui a tese é que uma educação só genérica, geral, não é uma boa educação. E uma educação de adestramento também não é. Então o integrado tem essa visão na perspectiva de uma educação omnilateral, politécnica e portanto, de uma formação humana por inteiro. A partir de 1997, o governo federal chega a proibir o ensino médio integrado. Então, o ensino médio ele vai ser, como uma política de Estado, apartado da possibilidade de uma formação mais ampla. Então, ele passa a ter uma formação muito mais instrumental, um currículo muito mais instrumental e dissociado da possibilidade de uma perspectiva integrada que iria contribuir com um pensamento mais crítico dos estudantes na formação do ensino médio. E aí chegamos ao golpe de 2016, que é um golpe que, na verdade, foi planejado por aqueles que governaram na década de 90 no Fernando Henrique Cardoso, o governo Fernando Henrique Cardoso. Aécio Neves foi o detonador, e depois o PSDB entrou de cabeça e fez autocrítica, mas o estrago foi feito. E a sociedade o demoliu, né? O PSDB hoje é um partido nanico, a gente pode dizer. E o golpe vai fazer em poucos meses o que não conseguiram completar na década de 90, né? Essas conquistas, mesmo que parciais, incomodam e incomodaram a elite brasileira. Não é por acaso que, a partir de 2016, com o golpe na presidenta Dilma Rousseff, a primeira medida do governo golpista vai ser o estabelecimento do teto de gastos, a retomada das transformações e das reformas trabalhistas e previdenciárias e a contrarreforma do ensino médio. Então veja que a gente tem um histórico muito coincidente, e a partir do golpe de 2016 a gente vai ter um conjunto de políticas estruturadas para retomar a precarização do ensino médio no Brasil. E essa retomada da precarização vai se materializar na contrarreforma do ensino médio, e esta contrarreforma ela vai ser a expressão dessa hegemonia neoliberal que ganha força, sobretudo com o golpe de 2016. O ensino médio, ele é um elemento estratégico desse programa do neoliberalismo para fazer com que os filhos da classe trabalhadora tenham menos acesso a um conteúdo crítico educacional e que possam pensar. A ideia de que a reforma do ensino médio reduz a formação geral básica. A formação geral básica é aquela que corresponde tradicionalmente aos 13 componentes curriculares ou às 13 disciplinas, como as pessoas entendem melhor. São aquelas disciplinas que todos que fizeram o ensino médio desde a nova política de ensino médio após a revogação da 5692, que é a política de ensino médio da ditadura militar, se estabelecem 13 componentes curriculares que se tornam componentes obrigatórios. Para sintetizar, para não citar os 13, formação geral básica significa garantir a formação básica em termos de formação científica, artística, filosófica e
formação de educação física. Essa que é a concretude da formação geral básica. O Brasil, entre os países relevantes, de economia relevante no mundo, era o único país que dava só 4 horas de formação geral básica. E com a reforma do ensino médio, isso se tornou pior, caiu para 3. A implementação do novo ensino médio, assim, na rede, ela veio de cima para baixo. Né? Então, na medida em que se estabeleceu o novo ensino médio, os estados, né, como não houve uma coordenação por parte do Ministério da Educação, foram implementando. E aqui na Bahia não foi diferente. Né? Então, a gente teve uma redução drástica de carga horária. Então, ano passado, na verdade, nos últimos 3 anos, né, como aqui a escola é piloto, ela foi uma das primeiras, né, a implementar em todo o ensino médio. Então, começou implementando no primeiro ano, no ano seguinte também segundo, né, primeiro e segundo, e no ano seguinte, terceiro, que foi esse ano. Então, esse ano, todo o colégio já está implementado no ensino médio. Então, reduziu para a sociologia, no caso, né, falando por mim, reduziu para uma única aula por semana em cada série dessa. Então, hoje, por exemplo, tem 26 turmas. Né? Então, 26 turmas que dobram o meu trabalho. Né? Ano passado eu tinha 13, já era uma saída muito grande, e agora tenho 26 turmas. Bagunçou completamente, assim, nossa vida docente, a prática, critério de avaliação, tudo isso foi afetado, né, diretamente. Fora os conteúdos, né, porque você tem que pensar o conteúdo que você dava em 2 aulas, 1h40 por semana, agora reduzir isso para 50 minutos, mais a diversidade, né, que é uma água que falta, uma luz que tem um problema, então você tem que lidar com isso. Do novo ensino médio, ele gerou vários prejuízos. O primeiro prejuízo é que, em tese, os alunos poderiam escolher entre 5 itinerários formativos, mas as escolas só eram obrigadas a ofertar no mínimo 2. Na prática, elas não conseguiram sequer ofertar 2, e essa possibilidade de ofertar 2 itinerários formativos é uma injustiça, porque em muitos municípios brasileiros só tem uma escola de ensino médio. Então, os 2 itinerários formativos entre ciências humanas, ciências da natureza, matemática, língua portuguesa e educação profissional, os 2 itinerários formativos que eram ofertados, que normalmente eram matemática e língua portuguesa, impossibilitavam o estudo aprofundado em ciências humanas e ciências da natureza. Com isso, os estudantes não puderam escolher, foram obrigados a cursar um itinerário que não gostariam de cursar, chegam nas universidades, passando por um Enem que não é adaptado à reforma do ensino médio, ainda bem, porque se fosse seria pior, porque consolidaria o sistema, e o resultado desesperador desse processo é que eles chegam totalmente despreparados na universidade. A gente já tinha na universidade uma dificuldade em lidar com os estudantes que vinham com déficit de aprendizado da educação básica, e agora esse déficit é ainda maior. A universidade tem que se virar com isso, o aluno não pode ser prejudicado, então ela tem que recuperar o tempo perdido. Mas com isso acaba faltando tempo para um ajuste mais fino no processo de formação, na lapidação da formação, para que a pessoa possa ou ingressar no mercado de trabalho ou continuar os estudos na pós-graduação. Foi ofertada à escola a opção de itinerários, né? Então foi ofertado itinerários, onde os professores escolheriam esses itinerários. Eu não lembro exatamente quantos, mas, salvo engano, eram 3 ou 4, não lembro exatamente, quem tinha que escolher, né? Então, desses 3 a 4, você tinha o itinerário e as disciplinas que seriam ofertadas. No novo ensino médio, o indicativo é de que o aluno escolhe, né? De que o aluno vai ter a livre escolha e tudo mais, só que na prática, você considera única e exclusivamente a carga horária docente, né? Então, os professores dessa unidade tem mais professores de humanas, de natureza, né? De linguagens, então, vai ofertando desse modo. E aqui não foi diferente. O que gera vários problemas, né? Porque você tem disciplinas, no itinerário tem isso, né? Tem disciplina que é identidade de nação, identidade de formação de nação, uma coisa assim. E aí essa disciplina quem pode ofertar? Aí pode ser humanas e linguagens. Mas é uma disciplina que claramente é uma disciplina de humanidade, né? Então, se o professor ou a professora pega de linguagens, pode seguir por caminhos completamente distintos, né? Então, gera esse Frankenstein, assim, né? Porque considera não a escolha do aluno ou a emenda da disciplina necessariamente, considera principalmente a carga horária docente, né? Certo. Você já ouviu falar da reforma do ensino médio? O que você entende sobre isso? Já ouvi, quando vocês vieram na reunião, eles explicaram um pouco. E o que você achou? Você acha que esse modelo é um modelo que favorece aos estudantes como você, ou você acha que está sendo prejudicado de alguma forma? Sendo prejudicado. Atualmente, tem alguma disciplina que você acha que, por exemplo, agora com esse novo ensino médio, foi inserido uma série de disciplinas. Que disciplinas você acha que são importantes e quais você acha que não são importantes e por quê? Tem um bocado que são necessárias. Tem eletiva, que se fosse também mais pensada para o meio em que a gente vive, seria melhor. Mas a nossa eletiva é de matemática também, aí fica muita matéria de exatas e poucas de humanas. Não tem redação, então, terceiro ano não ter redação é complicado. Tirou inglês, que também é bastante importante pro Enem, inclusive foi a que eu escolhi pra prova. Em relação aos estudantes de escola privada, como é que você se vê?
uma desvantagem, né? Porque enquanto eles estão focados em apenas um objetivo, né? Com matérias importantes, eu tô sendo desviada para matérias que não têm cabimento nenhum de estar tendo. Venderam uma ideia que seria incrível, né? Essa ideia de colocar matérias extracurriculares, vamos dizer assim, né? Que estão fora do contexto, mas não são tão eficazes assim. Porque, por exemplo, redação. Eu tô começando a entender como se faz a redação agora, porque eu procurei correr atrás, porque eu vou fazer o Enem esse ano, como um treinamento para o ano que vem mesmo. Mas antes não tinha base nenhuma. Base nenhuma. Então, uma matéria de projeto de vida que está tomando um horário que poderia estar sendo incluída uma matéria de redação que é muito mais importante, aí fica essa questão da balança, né? O que é mais importante para eles? Essa regressão na sociedade deslocou a educação, e isso é o que estou analisando, mas deslocou a educação da perspectiva da sociedade para a perspectiva do mercado. Ou seja, em vez da sociedade subordinar o mercado subordina a sociedade. A hegemonia neoliberal vai tentar tirar da engrenagem do capital a responsabilidade do desemprego e transferir para o indivíduo. Por isso que o ensino médio é importante, porque aquele indivíduo que não é ensinado a pensar, ele vai achar que a culpa do suposto fracasso é sua. E aí a própria hegemonia, o próprio programa neoliberal diz o seguinte: mas você pode ser empreendedor de si, você pode se esforçar, porque se você se esforçar, você vai ter um lugar ao sol. Então, o empreendedorismo, na forma com que está na contrarreforma do ensino médio, dissociado de um pensamento crítico, ele é mais um dos instrumentos para desresponsabilizar o Estado das suas responsabilidades, para tirar da crise do capital e da forma de engrenagem do capital as suas responsabilidades e as consequências do seu modo de produção e transferir para o indivíduo. Fórmula, digamos assim, né, da relação entre o empreendedorismo e a educação estaria posta sob uma radicalização do individualismo, mais uma vez, né, uma desregulamentação completa do mundo do trabalho, das relações de trabalho, no sentido digamos, de uma dissolução e uma desistência, para colocar no plano, inclusive, talvez subjetivo, né, ou das representações sociais até, colocar no plano assim, da desistência de ter um emprego. Agora, você não consegue mais ter um emprego, não vai conseguir, e isso é bobagem, já passou o tempo do emprego. A ideologia do empreendedorismo tem como perspectiva tensionar ou movimentar essa contradição em benefício do trabalho, mas supostamente, né, sob um véu de que seria em benefício do trabalhador. No novo ensino médio chega, né, passa a compor a própria política educacional e a lógica da organização dos currículos que tem o lugar, né, do chamado projeto de vida como seu espaço, né? Então, porque o projeto de vida é o projeto de ser empreendedor, né? E as características para o empreendedorismo vão estar, com todas as aspas, vão estar fundamentalmente no plano socioemocional. Daí demonstra-se desse movimento que a gente, do deslocamento para a empregabilidade, né, o que é fundamental não são mais os conteúdos estruturados, né, com base na ciência, na filosofia, nas artes, mas mais o desenvolvimento de competências conforme as possibilidades e oportunidades do emprego, né, portanto as competências como pressupostos da empregabilidade. Para além disso, a reforma do ensino médio trouxe como uma reforma neoliberal processos de privatização, possibilidades de privatização, possibilidades até de desescolarização, que com a reforma é possível você criar alternativas que saem da escola para contabilização da carga horária dos estudantes, e o mecanismo do notório saber, que é o mais evidente desprofissionalização docente. Dentro dos itinerários formativos, você passa a ter estratégias em diversas redes públicas de não atribuir aulas a professores. Em primeiro lugar, o neoliberalismo tem como primeira iniciativa a privatização do fundo público. E a reforma do ensino médio, quando ela se estabelece, ela tem duas ações para a privatização do fundo público. Para privatizar, é preciso preservar o maior volume possível
de fundo público para as iniciativas privadas. Então, a reforma do ensino médio ela tem uma tendência de redução do custo da educação no ensino médio, na etapa do ensino médio, por conta da desprofissionalização docente e da redução da carga horária na formação geral básica. Essa é a primeira iniciativa. A segunda iniciativa são as possibilidades de parceria com o setor privado para o itinerário da educação profissional, especialmente com o Sistema S. Então, ela também tem esse preceito. O Estado é muito burocrático, o Estado é muito fechado, é preciso a participação da sociedade nas decisões do Estado. Só que o Estado define quem é a sociedade. E, nesse caso, a sociedade são as instituições privadas. As instituições privadas, então, criam todo esse processo, né? Eles criam, diagnosticam o problema e apresentam soluções. E o Estado, então, vai transferir verba pública para a iniciativa privada, dizendo o seguinte: olha, nós vamos resolver todos os problemas da educação. Mas não é isso que acontece. No caso da contrarreforma do ensino médio, o caso da Bahia, por exemplo, é emblemático. Aqui, a Fundação Vivo Telefônica deu um curso de formação para 10 mil professores. Veja, como uma fundação telefônica vai ter os subsídios teóricos e metodológicos para formar os professores e as professoras da educação básica. Por que esses convênios não foram feitos com a universidade? Por que esses convênios não foram feitos com outros movimentos da sociedade? Então, há uma presença marcante da iniciativa privada na formulação e na implementação do ensino médio. Acho que talvez, assim, algumas disciplinas, que eu acho que, como não tem uma coordenação, né, a nível nacional, e também estadual foi meio falha, eu acho que aí, dependendo da escola, do perfil da escola e do perfil do corpo docente, você vai por caminhos completamente diferentes, né? Então, disciplinas como empreendedorismo entram pela janela, assim, né? Empreendedorismo, né, gestão, inovação, essas disciplinas que, na verdade, a gente sabe que elas cumprem o papel que estão alinhadas com um projeto de ordem nacional, mas não só nacional, né? Um projeto global, do neoliberalismo nesse período que a gente vive. Então, é o aluno que vai, ao invés de refletir sobre o lugar dele na sociedade que ele vive, vai refletir que ele nem refletir, né? Vai aprender que ele é um empreendedor, né? Então, se eu vendo um brigadeiro, eu sou empreendedor. Obviamente que não há nada de errado em vender um brigadeiro para custear a sua vida na escola e tudo mais. Não se trata disso, mas tem que compreender o seu lugar no mundo, né? Então, mesmo aluno que vai vender um brigadeiro que vai se achar empreendedor, vai dirigir um Uber porque está desempregado e vai se achar um patrão de si mesmo, né? Então, eu acho que entra pela janela uma série de discursos e ideologias que estão lá fora e que sempre estiveram presentes na escola, bem verdade, né? Mas que se fortalecem e solidificam, né, nessa disciplina nova ensino médio. O iFood é investidor da reforma do ensino médio em São Paulo, ele investe na construção da reforma do ensino médio. No fundo, o que ele está fazendo é investir na construção de uma mão de obra que vai atender ele próprio. E dentro desse capítulo do empresariamento e do empreendedorismo, na prática, o que se estabelece é que não se busca constituir um empreendedorismo pautado na inovação, na complexidade econômica. Pelo contrário, é um empreendedorismo plataformizado para atender, na prática, às necessidades de mão de obra de um setor que praticamente compra a força de trabalho, essas plataformas, iFood, etc., sem ter nenhum custo. Eles não têm custo da saúde do trabalhador, da segurança do trabalhador, do descanso do trabalhador. Então, é o desgaste absoluto da força de trabalho. Então, a reforma do ensino médio, ela é radicalmente a política educacional da plataformização. Você acha que esse modelo de ensino médio, ele te prepara de alguma forma para o mundo do trabalho? Não, e sim. Não para o trabalho que seria viável, mas para o trabalho braçal. Tipo, você precisa saber contar, saber ler, mas você não pode ter experiência de, tipo, fazer um curso superior. Você só vai ficar nichado nisso. Certo. E você acha que a universidade é um espaço fechado para pessoas que estudam na escola pública? Qual é a sua vontade? Você tem vontade de estar na universidade? Fala um pouquinho dessa sua... Até o ano passado eu achava, tipo, meio distante, mas aí a gente teve uma atividade de visitar no congresso da UFBA e aproximou mais, tanto que foi aí que eu comecei a pensar em qual faculdade fazer. Eu queria mesmo fazer uma faculdade entrar para a UFBA, né, uma faculdade pública. O novo ensino médio, ele te prepara para ser um operário, alguém que vai realizar funções, entre aspas, né, subdesenvolvidas, que vão ali servir para alguém, mas não é algo que vai te dar uma visão superior do mundo, te trazer algo realmente, como eu posso dizer, algo excepcional, algo a mais. Ele vai te preparar para o básico, é só isso. E como é que você se vê em relação a quem estuda numa escola particular, em relação
a essas possibilidades que as pessoas têm? No grau inferior, sabe? Porque eles não tem novo ensino médio aí. Então eles não têm projeto. Então é importante estar tendo projeto de vida, falando perguntas totalmente profissionais. Eles estão tendo, tipo, mais aulas de matemática, o que já ajuda eles, então, tipo, parece que eles estão tendo um passo à nossa frente. Sabe? Então, querendo ou não, quem estuda em escola particular sempre tem uma condição melhor, sabe? Então, tem gente na escola pública que tem que trabalhar, tem que ajudar em casa, tem gente que tem problema em casa, sabe? Então, dificulta muito isso. Que nem ela falou, eu também me sinto muito atrasado. Eu tenho um pessoal na minha família que estuda em colégio particular. E o primo meu do 9º ano sabe mais que eu, que sou do 2º. Ele deu matérias que já passou por mim e até já tá além. E como é que eu vou competir com uma pessoa assim? E literalmente, se for fazer um vestibular algo assim, ele foi literalmente preparado para tirar minha vaga. Um outro efeito completamente nefasto da reforma do ensino médio é o adoecimento docente e também o adoecimento dos alunos. Ela gera uma pressão de saúde mental que é terrível. E para os docentes até é mais grave do que para os alunos. Sim. Assim, eu acho que, de modo geral, a gente teve um adoecimento, né, relativo, assim, de parte dos professores, né, e professoras, por conta do aumento da carga horária. Não no aumento da carga horária, né, mas do aumento de trabalho mesmo, né. Os professores antes que eram habituados a ter, sei lá, 7, 8, 10 turmas, passam a ter 15, 20 turmas, né. Então, eu acho que impacta diretamente no noso fazer também. E tudo isso aconteceu, e é importante se dizer, ao longo da pandemia, né. Então, esse aluno que vem parar aqui no colégio esse ano, do 1º ano, ele foi aprovado muitas vezes automaticamente nas séries, por conta da pandemia e tudo mais, e chega agora com 18 disciplinas. Então, era muito... Até o meio do ano era comum alguém perguntar: ô Felipe, qual que é seu nome? O professor, como é seu nome? Aí o aluno não sabia. Ou qual é a disciplina? Hoje, em novembro, o aluno não sabe qual é a disciplina e não sabe o seu nome. Assim, tudo bem, você pode pensar, o aluno não está frequentando? Não. Ele tem 20 professores. Ele tem 20 disciplinas. E segue com essa dificuldade. As próprias notas, né, que está no final do ano agora, quando a gente vai olhar as notas gerais dos alunos, tinha aquele aluno de 8, 9, assim, a média do aluno é nota 7, assim, né? É uma forma muito mais regressiva do que tudo que nós vimos. Mais regressiva do que a reforma da ditadura, porque a ditadura é falta de hegemonia, né? E mais dura, porque completa de forma regressiva o decreto 2208, né? O 2208 não falava em itinerários, e também não falava em projeto de vida, também não eliminava praticamente o sentido das disciplinas sociais, e mesmo, como eu dizia antes, o núcleo da física, química e biologia, com carga horária cada vez mais reduzida. A proposta era de 1.700 horas, o máximo. Nunca tivemos isso na nossa história. A minha impressão é que, se não tiver as alterações que nós estamos propondo, como coletivo em defesa da reforma, coletivo em defesa do ensino médio de qualidade, contra a reforma do ensino médio, se não for na linha que a gente está propondo, que é a maior parte das emendas, são 51 emendas, 38 estão na nossa linha, né? Até um pouco mais agora. Então, se não for no nosso caminho, eu entendo que a gente vai ter um novo modelo que é frágil e que não vai ser algo que vai de fato beneficiar os estudantes brasileiros. E aí a gente vai ter que ter mais uma nova reforma. E eu vou te dizer mais, a gente tem que começar a brigar por fazer uma reforma global, substituir a Base Nacional Comum Curricular, substituir a reforma do ensino médio. Isso é algo que tem que vir da nossa proposição, a gente tem que construir essa proposta, esse projeto. O ensino médio integrado, a gente inclusive está tentando fazer com que ele sobreviva ao texto do Mendonça Filho, porque ele inviabiliza o ensino médio integrado. E a gente está lutando para que essa é a principal luta nossa no Senado nesse momento, inclusive, para que ele seja uma possibilidade em termos de modelo. Aqui se projetou um capitalismo dependente, e o que tanto Florestan quanto Chico de Oliveira chama modernização conservadora. Ou seja, uma sociedade que tem nichos altamente avançados, mas o grosso da sociedade vive sem escola, sem esgoto, sem comida, enfim, é uma sociedade desigualitária, como diz o Chico de Oliveira, sem remissão. Nesse contexto, uma educação universal de qualidade impede esse projeto dessa plutocracia, né, que cada vez mais, como diz Florestan, se apodera do fundo público para os seus negócios. O ensino médio integrado, de fato, é um caminho que a gente acha que tem que ser a oposição a essa política de ensino médio que nós verificamos hoje dentro da reforma do ensino médio. A questão concreta é que o próprio governo Lula é contra o ensino médio integrado. Esse é o ponto que me deixa desesperado, né? E não tem outro termo para dizer.
Eu fico desesperado mesmo. Nosso maior adversário hoje é a gestão do Ministério da Educação do Camilo Santana. O ensino médio integrado, da forma como a gente pensa, teoricamente, nunca foi implementado, mas o que existe de mais próximo está nos institutos federais. Em algumas escolas do Centro Paula Souza, em outras escolas estaduais, Centro Paula Souza de São Paulo, em todas as outras escolas estaduais ao redor do país, mas hoje o maior adversário do modelo integrado é exatamente, dentro do debate político, é o ministro Camilo Santana e sua equipe. Eu nem sei, para ser sincero, se o Camilo Santana sabe do que ele está falando quando ele vai contra o sistema integrado e defende parceria com o Sistema S. Minha impressão é que ele não sabe muito bem, mas as fundações empresariais que constroem o programa dele sabem perfeitamente bem do que se trata. E você se sente preparado para fazer uma prova? Não. Nem um pouco. Quero fazer faculdade de veterinária e eu não me sinto preparada. A massa trabalhadora não completa o ensino médio, entende? Então, é um projeto, como o Darcy Ribeiro dizia, isso não é um descuido. A negação sistemática é um projeto. E como se faz isto? Se faz isto, fundamentalmente, criando um apartheid na sociedade. Veja, nós estamos numa anomia, e muitas vezes na nossa bolha, e tem que ir para a rua, tem que organizar, tem que dizer que não dá, tem que sensibilizar o jovem que o futuro dele está empatado. Thank you.